Rádio Bandeirantes. Boa noite pra você que é doido, obcecado, fascinado, roxo, maníaco, vidrado, apaixonado, neurótico, viciado, pirado, maluco, alucinado, sem noção, tarado, fissurado, aloprado, curioso, louco, varrido, doente, fanático por futebol. Estamos começando o nosso programa com meia hora de entrevistas, músicas, filmes, hinos, livros, sites e blogs, curiosidades do futebol do passado e do presente, futebol do Brasil e do mundo inteiro. Futebol é com a Bandeirantes. O Fanáticos por Futebol está de volta e agora uma coisa muito curiosa. Você já ouviu falar da Pelada da Esquerda? É um evento que já teve 8 edições no Rio de Janeiro, 2 em Juiz de Fora, que reúne militantes de universidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Para falar sobre isso agora, nós vamos conversar com o Gabriel Marques, que é autor de livros também. Vamos falar sobre as duas coisas. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcelo. O que é a Pelada da Esquerda? É um jogo que ponta direita, lateral direito não são convidados? Na verdade, a esquerda se refere muito mais à posição política que muitos dos nossos jogadores ocupam, né, na sociedade. São muitos estudantes, professores que participam das mobilizações tanto do movimento estudantil quanto do movimento sindical, defendendo a educação pública, melhorias de condições de trabalho, melhorias salariais. Então, nós reunimos aí uma série de pessoas simpáticas, né, às causas sociais, para jogar eventualmente, né? Na verdade, a Pelada da Esquerda é um evento que começou há aproximadamente 4, 5 anos aqui no Rio de Janeiro e reunindo inicialmente vários estudantes e professores de educação física que participaram do movimento estudantil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Rural, lá em Seropédica, alguns colegas que também vêm de Juiz de Fora. Então nós já tivemos 8 edições, né, e o nome dado ao evento foi esse, Pelada da Esquerda, reunindo para jogar uma pelada, né, de futebol e também para compartilhar e confraternizar, já que pelo menos de 6 em 6 meses a gente consegue reunir pessoas que trabalham em diversas localidades, tanto do Rio quanto fora do Rio. E Pelada da Esquerda foi também o nome de um time que vocês formaram para disputar a Copa América Alternativa. O que foi essa Copa América Alternativa? Exatamente. A ideia, né, a gente ficou sabendo aproximadamente em maio e junho do ano passado que haveria em janeiro de 2012 a primeira Copa América Alternativa, chamada El Hombre Nuevo, organizada pelo Clube Che Guevara, de Córdoba, na Argentina, e pelo Autônomos de São Paulo, né, que também ajudou nessa organização. Ao ficar sabendo, né, alguns mais empolgados já propuseram que nós formássemos um time para participar e começamos, por meio de troca de mensagens eletrônicas, a organizar essa viagem, garantindo quem seria do time a partir da compra da passagem, né? Então, a gente começou com 2 pessoas comprando a passagem mais ou menos em julho, agosto, e aos poucos o time foi se formando, né? Quando nós alcançamos uma quantidade significativa de jogadores e tivemos a certeza de que formaríamos um time completo para participar do torneio, nós fizemos uma votação, né? Uma discussão sobre qual nome utilizar. E nada mais, né, coerente do que usar o nome de um evento que já é realizado há 5 anos, né, já teve 8 edições no Rio de Janeiro, que são as edições semestrais, 2 edições anuais em Juiz de Fora, né, o Pelada da Esquerda, e nós fomos disputar essa Copa América Alternativa, que foi uma primeira iniciativa, né, reunindo aqui principalmente os times da América Latina, mas pautada por um modelo já existente de futebol alternativo. Porque já houve várias edições da Copa do Mundo, né? Inclusive o Autônomos, que foi um dos clubes que organizou a Copa América, participou da última Copa do Mundo na Inglaterra e voltou com muita empolgação para ajudar a organizar esse espaço aqui na América Latina. Inclusive também contou com os companheiros da Europa para participar do torneio, né? Mas chama Copa América, mas não são seleções, então são times. É quase uma Libertadores, na verdade. Exatamente. A ideia não há uma limitação de quantidade de times por país
muito menos, né, a ideia de que num time só possa ter pessoas da mesma nacionalidade. Certo. Tanto que o nosso time, Pelada da Esquerda, expandiu fronteiras, né? Nós tivemos a presença, além dos jogadores cariocas, né, e de 2 mineiros, um gaúcho, um colombiano, estudante de ciências sociais, e um cordobês, né, que hospedou alguns dos nossos companheiros e participou também do nosso time. Certo. E qual foi a colocação de vocês no final dessa Copa América Alternativa? Então, na verdade, o time Pelada da Esquerda, né, caiu no grupo da morte, né, que a gente denominou, e a gente foi eliminado na primeira fase, né, foram 3 grupos de 4 times cada um. Nós obtivemos a 4ª colocação do nosso grupo e fomos para a disputa de um mini torneio, né, como se fosse uma repescagem entre os times que foram eliminados, porque a intenção da Copa América é que as equipes possam disputar aproximadamente a mesma quantidade de partidas, né, que todos possam ter essa tentativa de igualdade de tempo de participação no torneio. Então, houve um segundo torneio, né, que a gente denominou La Liguita, com a presença dos 4 times que foram eliminados na primeira fase, e nós fomos campeões desse torneio. Então, nós ficamos, né, na 9ª colocação da Copa América Alternativa, né, saindo vitoriosos desse torneio denominado La Liguita. Muito bem, aproveitando que estou falando com você, Gabriel, você tem um livro publicado, né, do Botafogo, Uma Paixão Além do Trivial. O que é exatamente o livro? Isso. O livro é resultado de um projeto, né, inclusive a propaganda do projeto revolucionária, que a ideia é publicar livros escritos por torcedores do Botafogo. Foi uma parceria apresentada pela editora Livros Ilimitados, junto ao Botafogo de Futebol e Regatas, e assim que eu fiquei sabendo, né, da existência da parceria por meio da revista Preliminar, que é uma revista que o Botafogo distribuía durante todas as partidas no Engenhão, eu já tinha, né, no meu blog, além do Trivial, uma série de crônicas, né, de textos escritos após os jogos do Botafogo, após as vitórias da Taça Guanabara e da Taça Rio de 2010, sobre o Vasco e sobre o Flamengo, vários textos escritos durante os jogos do Campeonato Brasileiro, e quando eu fiquei sabendo, enviei a proposta para a editora, né, já tinha uma série de textos publicados, esperei o ano de 2010 terminar para fechar com mais alguns textos, um balanço do ano, e um relato também do evento Boteco 95, que reuniu diversos jogadores campeões brasileiros pelo clube no ano de 1995, compilando os textos, né, inclusive recebendo o prefácio de um professor da Escola de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, colocando algumas fotos, a campanha do Botafogo no ano de 2010, e deu um formato bacana, né, ao livro, né, contendo no total 30 textos, além de fotos, né, do prefácio, uma apresentação, são 134 páginas, e teve inclusive também uma votação virtual no blog para a escolha do título. Houve 5 propostas de títulos apresentadas, e Botafogo, Uma Paixão Além do Trivial foi a que saiu vencedora. E você continua abastecendo o blog, ele não foi feito só para o lançamento do livro? Você continua escrevendo ali? Oi? Você continua escrevendo no blog? Sim. O blog Além do Trivial surgiu, né, muito mais como uma necessidade de publicar os textos escritos no que eu denomino tempo de ócio criativo, né, o tempo livre que eu tenho, que gosto de escrever sobre alguns assuntos, não apenas sobre futebol, então ele incorpora também outros assuntos. Acabou tendo uma cara mais futebolística depois que eu passei a escrever sobre o Botafogo, sobre a Pelada da Esquerda também, mas a ideia é reunir textos sobre educação, sobre cultura, sobre lazer, né, que de vez em quando a gente publica também. E além do blog Além do Trivial, né, com a publicação do livro, eu fui convidado pelo blog Alvinegro, que já é mais conhecido, para escrever numa coluna, né, Paixão Além do Trivial, o nome da coluna. E eu esse ano retomei, né, a escrita, agora com o campeonato estadual, praticamente todos os jogos têm, né, algum relato, né, alguma discussão, e as discussões vão para além das 4 linhas do campo, né? A ideia não é simplesmente escrever e refletir acerca das práticas dos jogadores, da comissão técnica, mas também pautar o papel da torcida, né, como um fundamental apoio para um time ser campeão,
as discussões que envolvem também o transporte público muito complicado que nós temos para chegar aos estádios, os horários de televisão, os horários dos jogos por conta do monopólio que algumas redes de televisão conseguem impor, né, e colocar jogos às 10 horas da noite, desrespeitando muitas vezes o torcedor trabalhador que precisa acordar cedo no dia seguinte, os altos preços de ingressos, né, muitas vezes os jogos aí do Campeonato Estadual custando 30, 40, 60 reais. Se uma família for num desses jogos, praticamente gasta metade do salário mínimo, contando com estacionamento e lanche. E todas essas discussões, né, que, por eu fazer parte também da Associação Nacional dos Torcedores e Torcedoras, considero extremamente importante que o futebol paute. Por isso, né, a ideia das discussões irem além do trivial. Muito bom. Então, olha, eu queria muito agradecer a entrevista do professor Gabriel Marques. Nós falamos de tudo aqui, do Pelada da Esquerda, da Copa América Alternativa e do livro Botafogo, uma paixão além do trivial, que pode ser encontrado nas grandes redes de livraria e também na loja oficial do Botafogo, em General Severiano. Gabriel, muito obrigado pela entrevista, grande abraço, boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com o pessoal, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço para vocês e boa semana. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau, gente.